Olá, pessoal. Vamos terminar nosso laboratório de programação de como construir um jogo Frogger no Processing. A gente já fez 3 vídeos, né, mostrando passo a passo para construir, e esse último seria para a gente finalizar, colocando algumas telas de vitória, derrota e de início, né, que é um básico. A maioria desses jogos possui essa característica. Mostrar aqui como o nosso jogo está, né, atualmente. Então, eu tenho aqui a colisão, vocês não estão vendo porque ele está escrevendo aqui no console a condição que eu perdi, atropelado pelo carro 2. Aqui eu estou sendo atropelado pelo carro 1, ele está mostrando a mensagem perdeu um, que atropelei, foi atropelado no carro 1. E quando eu chego aqui em cima, eu somo mais um ponto. Se eu fizer isso 3 vezes, apesar de tudo, mesmo sendo atropelado, eu estou conseguindo ultrapassar, né? E aí ele mostrou agora a mensagem que eu ganhei, certo? Então, ou seja, toda a lógica está aí, mas o funcionamento do jogo ainda não está apropriado para a gente encerrar. A gente precisa interromper o desenho, precisa mostrar uma mensagem, precisa reiniciar o processo, é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Primeiro, gente, a gente vai precisar utilizar algumas variáveis booleanas. O que são variáveis booleanas? Booleans. Boolean. Eu vou colocar a primeira variável é de ganhou. Ganhou, eu não ganhei no começo do jogo, então ela vai ser falso. Essas variáveis booleanas servem como chaves de liga-desliga. Os valores delas é falso e verdadeiro. Que a gente chama também de flag, de bandeira, né? Então, é uma marcação, um teste. Se alguma coisa acontecer, eu mudo essa chave, tipo ligar uma luz ou apagar uma luz, né? Então, essa chave é muito importante para quê? É, tudo que está aqui dentro, eu poderia simplesmente bloquear o que esse processamento está aqui dentro quando eu ganhar. Quando eu ganhar, eu não quero ver mais carros andando, eu não quero mais movimentar nada, eu não quero ver o sapo, eu quero simplesmente mostrar uma mensagem: você ganhou. Então, eu não precisaria exibir ponto, não precisaria, tudo que está aqui nesse intervalo aqui, eu posso, né, desviar, né, que é através de um desvio condicional e dessa variável, eu posso desviar. Como? Eu testo, eu vou botar depois do background para o background limpar. Se eu deixar o background dentro, o background também seria bloqueado. Então, assim, eu vou verificar se a variável ganhou é verdadeira, o que eu irei fazer. É, eu irei fazer algo aqui que eu não vou, por enquanto, fazer agora, por enquanto, só para fechar. Ele vai fazer algum conjunto de instruções ali. Se não ganhou, o que ele vai fazer? Tudo que está abaixo. Vou dar Ctrl T aqui para ele formatar. Então, desta forma, eu estou protegendo ou bloqueando tudo que está sendo feito atualmente através dessa variável ganhou. Ele só vai entrar aqui na variável ganhou se isso tudo aqui, se só vai entrar aqui nessa parte de baixo se a variável ganhou for falso. Por exemplo, vou executar o código e vocês vão ver, né, que está rodando normalmente. Não mudou nada porque ganhou está falso. Vou voltar lá. Agora eu vou colocar ganhou como verdadeira. Vou executar o código novamente. Vou mostrar para vocês. Não aparece nada, porque eu não estou fazendo nada por enquanto ainda não ganhou, certo? Então, ou seja, eu liguei a chave, certo? Eu ligar, quer dizer verdadeira, que é o ganhou. Ele não aparece nada, vai aparecer uma mensagem, você ganhou. Se eu não ganhei, ele faz tudo o que estava sendo feito antes. Essa chave serve só para desviar o fluxo, ok? Então é muito útil nesse sentido. Então vamos lá. O que eu quero que escrever aqui quando eu ganhei? Mensagem de texto, text, certo? Essa mensagem, vou botar aqui, eita, vou botar aqui, urra, você garantiu. Em que posição? 150 e 300. 150 no X, porque eu preciso dar um espaço, né? Se eu botar no X, ele vai ficar o texto muito posicionado para a direita. Então, eu tenho que puxar um pouco o texto para a esquerda e 300 é a metade da tela da altura. Então, se ele escrever, ele vai, por exemplo, aqui, ó.
A variável, acho que 150 é pouco, né? Para empurrar um pouco mais para a direita, está uns 160, 170. Mas você vê, urra, se garantiu. Beleza, mas isso não é suficiente para mim. Eu quero que o processo se reinicie, né? Eu ganhei, então reinicie o processo para começar o jogo do zero, com pontuação zero, com o sapinho lá embaixo. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Primeiro, só ajustar aqui, vou botar mais 60, 160, e eu vou escrever aqui uma mensagem que é pressione espaço. Eu escolhi a tecla espaço pela facilidade, né? Eu vou botar aqui pressione espaço nesse texto para reiniciar. Pressione espaço para reiniciar. Posição, como o texto é grande, vou botar aqui um 40. E posição no X, né? No Y está uns 50 pixels para separar um do outro. Certo? Então é esse texto aqui. Bom, eu estou dizendo o seguinte: se você pressionar espaço, ele vai reiniciar o jogo. Então, como é que eu verifico se a tecla espaço foi pressionada? Se key pressed, que é a variável do que o próximo me diz que uma tecla foi pressionada, mas não é só qualquer tecla, tem que ser uma tecla específica. A tecla key é igual, tem que ser igual a aspas simples, um espaço, aspas simples. Se isso acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que a variável ganhou é falsa, certo? Porque eu pressionei espaço, vou reiniciar, então a variável ganhou é falsa. Desculpa. Certo? Além disso, eu preciso dizer que a posição Y, desculpa, gente, a posição Y do sapo vai ficar no local 570, que é lá embaixo da tela. Ok? Desculpa, gente. Além disso, eu preciso também zerar a minha pontuação. Eu estou reiniciando todo o processo. Então, eu tenho que dizer essas três características. Bom, vocês viram que eu coloquei a variável ganhou manualmente aqui, dizendo que é verdadeira. Então, vou voltar para ser falsa, para começar como falso. Mas eu preciso dizer, em algum momento, que quando isso acontecer, a variável ganhou é verdadeiro. Onde? Eu já escrevi aqui. Né? Se a pontuação for igual a 3, eu estou escrevendo lá no console que ganhou. Na realidade, eu vou só apenas dizer que a variável ganhou aqui vai ser verdadeira. É aqui que liga. Se pontos for igual a 3, ganhou, recebe verdadeiro. Quando ele liga essa chave, ele ligou para ser esse código ser executado ao invés do de baixo. E o que, que esse código vai fazer? Urra, se garantiu, pressione espaço para reiniciar. E aí, obviamente, eu vou ter que verificar se a tecla espaço foi pressionada. Como? Testando. Se, desculpe, que press é igual a foi pressionado e que é igual a espaço, ganhou, recebe falso. A variável fy é igual a 570 e a pontuação é zero. Vamos executar para ver se deu certo. Desculpa, gente, a voz está começando a falhar. Então eu vou poder atravessar sem se preocupar com derrota. Ponto 1, que podia ter mudado para 2, né? 2, ou mesmo 1. Urra, se garantiu. Pressione espaço para iniciar. Na verdade, ficou tudo para a esquerda, mas tudo bem. Certo? Mas funcionou. Vamos ver se pressionar espaço. Olha aí, perder espaço. E o jogo volta a funcionar normalmente, né? Ou seja, o processo de zerar tudo, né, de reposicionar o sapo, de zerar a variável pontuação, tá tudo acontecendo nesse trecho aí que está selecionado. Vocês estão vendo? Percebam? Ali eu tenho uma chave que é o ganhou. Se ela for verdadeiro, ela executa esse texto, essas instruções que estão aí, que é escrever na tela que se garantiu, escrever na tela que se garantiu e verificar se uma tecla foi pressionada. Se essa tecla foi pressionada, a variável ganhou fica falsa
Ou seja, ele não vai mais entrar nesse if no loop e ele vai entrar nesse else aqui, porque ganhou agora ficou falso. E nesse else embaixo, desculpa, gente, esse texto aqui, certo? Tá, desculpa esse texto, ó, esse código aqui, essas instruções é que faz o jogo funcionar. Até aqui é que faz o jogo funcionar, que só será executado se aquela variável ganhou é falsa. Ok? Então assim eu fecho o ciclo. Se a pontuação for igual a 3, eu ligo a chave, certo? Clicando na chave, ele entra aqui, escrever o texto e pedir para você digitar espaço para reiniciar. Se você pressionou ele, desliga a chave e ele desvia o fluxo para a parte de baixo. Ok? Desculpe, gente. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o perdeu. Eu vou copiar praticamente tudo do ganhou, certo? Porque a lógica é muito semelhante. Aqui, tudo que foi ganhou, eu vou colocar aqui em um else, certo? Aqui, ó. Ctrl C. Só dar um espaço. Fiz uma cópia, Ctrl T. E faltou aqui só um else para esse conjunto aqui embaixo. Ok? Então, qual é a lógica aqui? Ganhou, ele escreve isso aqui. Aí eu preciso de uma outra variável que é perdeu. Ctrl C, Ctrl V, que é perdeu. Que também vai começar como falso. Perdeu. Aí aqui eu verifico. Você ganhou? Não. Você perdeu, que eu posso ganhar ou eu posso perder. Eu perdi? Se perdeu, aí eu vou escrever aqui, eita, se lascou. Ok? Pressione espaço para iniciar e o processo funciona muito similar. Só que ao invés de ganhar, eu vou dizer perdeu. Perdeu, recebe falso. Quando eu perco, eu tenho que voltar novamente o sapinho lá para baixo e tenho que zerar a pontuação. Então o processo é o mesmo, é meio que repetido. Lá na frente, em vez de funções, eu poderia reaproveitar e fazer uma função que reiniciasse o jogo. Mas nesse caso eu estou repetindo mesmo, só separando, certo? Mudei a mensagem, eita, se lascou. O processo para reiniciar é similar, só que ao invés da variável perdeu é falso. E aí o que está faltando? Lembra quando a gente escreveu perdeu? Aqui nesse perdeu, é onde eu vou ligar a variável perdeu. Perdeu recebe verdadeiro. Nesse caso, tanto faz eu perder para o carro 1, como o carro 2 é a mesma coisa, né? Perdeu do mesmo jeito. Então eu vou usar o mesmo perdeu aqui. Que, na verdade, se eu quisesse otimizar, eu poderia colocar essas duas condições, ou uma ou outra, e o perdeu ser verdadeiro, mas eu deixei separado só para poder deixar o código mais organizado. Vamos testar. Executei. Vamos ver aqui. E vamos ser atropelados aqui pelo carro 1. Eita, se lascou. Né? Tá meio torto o texto, mas dá para alinhar e joga dele um pouco para a direita. Pressione espaço para reiniciar. Pressionei espaço e, novamente, todo o jogo funciona normalmente, com pontuação zerada. Deixa eu ser atropelado pelo carro lá de cima. Só para a gente testar. Eita, se lascou, pressione espaço para reiniciar e o processo começa. Então, beleza, perdeu, está funcionando. É, ganhou também está funcionando. O que está faltando? A tela inicial. Gente, a tela inicial é muito semelhante ao que a gente está fazendo com perdeu para ganhou. Uma nova variável, certo? Ctrl C, que neste caso que eu vou chamar começou, vai ser, nesse caso começou, é verdadeiro logo desde o começo, né? Ele já vai entrar como verdadeiro. E aqui, o que que eu vou fazer aqui? O começou vai ser muito similar também. Eu vou copiar aqui, ó, tudo isso aqui, ó, certo? A uma variável dessa de ganhou. Ok, só um instante. Certo? Então, só que nesse caso, desculpe, eu vou copiar só isso aqui mesmo para não confundir muito aqui. Então, tá, Ctrl C, Ctrl V,
e vou botar aqui, começou. Gente, não posso usar, é uma boa prática você não usar cedilha, certo? Eu vou botar comecou, ok? Então, se começou, o que que ele vai fazer? Eu vou botar aqui, fechar aqui e vou botar um else puxando esse do ganhou aqui. Aí assim eu fecho o ciclo, certo? Começou, o que que eu vou fazer? Escrever um texto aqui, que essa parte é similar, e aí eu vou escrever aqui, por exemplo, o texto Frogger, maiúsculo, com 2G, Frogger, e a posição desse texto eu vou botar aqui 220, estou chutando aqui, né, que é mais ou menos 300, pela metade menos uns 80 pixels para o nome Frogger. E aqui eu não preciso verificar o espaço, eu poderia fazer assim, pressione qualquer tecla, certo? Para funcionar, ok? Eu poderia botar só pressione qualquer tecla para iniciar. E aí no teste, gente, desculpa, eu vou fazer o espaço mesmo, certo? Eu vou copiar o texto aqui, porque senão, se eu botar qualquer tecla, eu pressionar alguma coisa, ele já, a repetição, é melhor deixar bem específico, não vai fazer diferença, já está acostumado a apertar espaço mesmo, então pressione espaço para reiniciar na mesma posição, se a tecla for espaço for pressionada, só que nesse caso aqui, se essa tecla for pressionada, o que ele vai fazer? Começou, comecou, é falso. Só isso. Certo? Eu não preciso testar, reiniciar, nada, que é a tela inicial. Então, começou é verdadeiro? Escreva o nome Froga, pressione espaço para reiniciar, ele verifica se o espaço foi pressionado. E aí diz que começou é falso. Eu desligo a chave, então ele vai verificar. Se não começou, ele testa. Ganhou? Não. Perdeu? Não. Então ele vai entrar no jogo normalmente, funcionando normalmente. Ok? Então, como se fosse três chaves para até chegar lá no jogo funcionando. Primeiro, vou executar aqui só para a gente ver o funcionamento aqui. Ok? Ó, Frog, pressione espaço para reiniciar. A chave do começou está ligada, então ele está mostrando essa tela. Vou pressionar espaço. Aí, quando eu pressionei espaço, ele disse agora começou é falso. Eu desliguei o começou. Aí ele verifica. Você ganhou? Não. Você perdeu? Não. Certo? E aí ele inicia no jogo normal. Agora eu vou perder. Quando eu perco, aí ele verifica. Você começou? Não. Você ganhou? Não. Você perdeu? Sim. Aí ele escreve o texto. Você se lascou, pressione espaço para reiniciar. Se eu pressionar espaço, o perdeu vira falso, ele desliga a chave do perdeu e o processo começa novamente, eu podendo ganhar, podendo perder. Certo? Eu escolhi, só para a gente finalizar, eu escolhi esse processo, né, de tela inicial, como se ali eu poderia escrever um menu, poderia botar botões, poderia botar créditos, poderia botar uma ajuda para explicar como o jogo funciona, certo? Mas nesse caso eu só deixei uma tela para simplificar, um vídeo não ficar muito longo, uma tecla, e ele inicia aquela tela lá desculpa, ele mostra a tela, pedindo para apertar espaço para o jogo iniciar. Ele inicia o jogo. Perdi, tela de derrota, e ele pedindo novamente a tecla espaço para iniciar. E funciona a mesma coisa para o ganhou. Assim eu fecho o ciclo, certo? Eu poderia também, se eu quisesse, retornar para a tela começou, tipo, pressionando alguma tecla, um, ou um Q, letra Q de kit, enfim, para voltar para o menu. Só que o menu, no meu caso, não tem nada, não faz muito sentido voltar para o menu. Mas se eu tivesse outras opções, eu poderia voltar para o menu, configurar alguma coisa, ver a ajuda e iniciar o processo. Então é só mais um passo de voltar para o menu. Ok? Gente, então a gente encerra essa série, né, esse laboratório de programação para resolver o jogo Frogger, né, completando todos esses passos de tela inicial, tela de vitória, tela de derrota, de pontuação. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.